A gente pegou o texto de Modernidade, Pluralidade e Crise do Sentido. Pode passar, Lu. A gente fez resenha do texto dos autores Berger e Luckmann, e os dois são sociólogos. Apesar dessa diferença de interesse, de estudos que eles tiveram assim na vida, eles produziram juntos esse livro, que é Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido. Para eles, a sociedade resulta da construção social da realidade. Então, o modo cotidiano pelo qual o indivíduo define a sociedade, percebe as ações humanas e interage com as pessoas, constrói o mundo social. Os dois consideram que a principal causa da crise de sentido no mundo atual surge nos processos de modernização, pluralização e, principalmente nas sociedades europeias, na secularização. Pode passar. Agora, falando um pouquinho assim da contextualização histórica, o livro foi publicado em 1995. Eles utilizaram conceitos e conhecimentos de livros anteriores. Então, para a gente compreender de uma forma mais eficaz, são necessárias leituras complementares. Uma delas seria a obra em que os autores tratam da construção da realidade social, e essa obra foi escrita em 1966. O texto, ele trata da modernidade e ele tem como contexto histórico a sociedade e costumes. O Bauman, ele caracteriza a modernidade e a sua crise com a busca pela ordem, considerando a desordem na organização social e também o distanciamento da religião. Pode passar. Sobre o conteúdo da resenha, nosso texto é dividido em 3 capítulos. O primeiro é chamado Os Fundamentos da Significância da Vida Humana e trata de uma visão antropológica do conceito de sentido, no qual configura-se a existência humana e que acaba por ser o pano de fundo para a crise moderna do sentido. Para os autores, o sentido é constituído na consciência humana, nascendo no ser individualizado por meio de processos sociais. E essa consciência é sempre consciência de algo. Além disso, o sentido é a consciência de que existe relação entre as experiências. Portanto, não se trata de um sujeito isolado, de uma mônada sem janela, como eles citam no texto, mas sim de um indivíduo que está em interação com o mundo. De acordo com os autores, os indivíduos constroem subjetivamente sentidos a partir das vivências, e essas são colocadas à disposição por acervos do conhecimento. Então, as vivências cotidianas são tratadas como aquelas que dão o sentido da vida. Já o conhecimento contido nesses acervos seriam aqueles que, pela ordem das vivências e da socialização, estariam de acordo com os valores da sociedade em que estão contidos, e dessa forma seriam regidos pelas instituições. Portanto, essas instituições, como a família, a igreja, a escola ou até o trabalho, têm a função de promover a educação, mas muitas vezes elas promovem a doutrinação para que haja o controle da transmissão e da produção de sentidos. O capítulo 2 chama Significância nas Relações Sociais, Coincidência de Sentido e as Condições Gerais para o Surgimento da Crise de Sentido. Então, neste capítulo, os autores procuraram analisar as condições estruturais do surgimento das crises de sentido e os tipos básicos da estrutura social ao longo das diferentes épocas. Segundo eles, é permitido ao sujeito a compreensão do sentido de suas ações e, consequentemente, sua responsabilização destas. E é isso que constitui a essência da identidade pessoal. Essa identidade é formada em concordância com as categorias biográficas e também com o sistema de valores do acervo de sentido da sociedade, o conceito que foi mais explicado no capítulo 1. Nas comunidades de vida, é possível que possam se desenvolver pequenas comunidades de sentido. Mas o que são essas comunidades de vida? São onde os integrantes depositam uma confiança institucional na durabilidade da comunidade e se pressupõe um mínimo de comunhão de sentido entre estes, ou seja, que esses estejam de acordo no modo de agir e os desvios de conduta dos integrantes são tolerados se não forem muito divergentes do esperado. As condições do surgimento de crise de sentido acontecem quando há uma não concordância de certa comunidade de vida.
Neste capítulo também está presente a diferenciação dos dois tipos básicos de estrutura social ao longo das épocas. O primeiro tipo são as sociedades que desenvolveram um sistema de valores único e obrigatório para todo mundo. Essas não são muito suscetíveis às crises de sentido, como é o caso das sociedades arcaicas. Já o segundo tipo caracteriza sociedades onde os valores comuns e obrigatórios não são dados aos integrantes de forma igualitária, então não há uma concordância geral acerca destes. Os sistemas de valores presentes nessas sociedades que eu citei por último são herdados pela tradição, com uma reserva de sentido que remonta a épocas passadas, sendo administrados por instituições especializadas, principalmente as religiosas. Por fim, o Berger e o Luckmann falam brevemente sobre o pluralismo, que é a coexistência de diferentes ordens de valores na mesma sociedade, fazendo assim existir comunidades de sentidos diferentes. Já quando o pluralismo se desenvolve com um valor supraordenado para a sociedade, forma-se o pluralismo moderno. Já o terceiro capítulo é intitulado Modernidade e Crise de Sentido. E segundo Berger e Luckmann, as crises de sentido têm origem no desalinhamento entre os sentidos, ou seja, quando a sociedade prescreve modos de agir diferentes ou discordantes do sujeito. E a modernidade, com sua forma de pluralismo, é um ambiente propício a essas crises e também a razão da difusão das mesmas. Por exemplo, nos países intensamente industrializados, onde está presente o pluralismo moderno, as ordens de valores e reservas de sentido não são mais propriedade comum de todos os membros da sociedade, porque o indivíduo já cresce num ambiente em que não há mais valores comuns que valem para todos. Mas aí fica o questionamento de como que a sociedade moderna lida e se afirma para além dessas ilhas de sentido. Sabe-se que ela faz isso a partir de duas esferas. A primeira é a legalização, referindo-se a aspectos práticos, que regulam os sistemas de ação através de normas escritas para todos os membros da sociedade, que são obrigados a segui-las. Já a segunda é a moralização, e se encarrega de resolver os problemas éticos na área de atuação do indivíduo no campo retórico, ou seja, a ética profissional. Então, ambas são essenciais para uma vida cotidiana onde não há uma moral compartilhada por todos, mas essas não auxiliam na superação de crises e conflitos do sentido individuais. Então, o pluralismo moderno causa a crise de sentido. Como exemplo, podemos citar o colapso seguido do enfraquecimento generalizado de uma ordem de valores e sentido, que é recorrente desde o início da Idade Moderna. O declínio da religião, sobretudo do cristianismo, foi a causa principal da crise moderna de sentido. Devido à perda de credibilidade da instituição igreja, nasceu o ser humano moderno, que acredita que não precisa da religião para reger sua vida privada, nem para a manutenção da sociedade. Essa é a teoria da secularização explicada no texto, dizendo que a modernidade leva à secularização, que seria a perda da influência das instituições religiosas sobre a sociedade, assim como uma perda de credibilidade da interpretação religiosa na consciência das pessoas. Então, para finalizar esse capítulo, há a explicação de que modernidade significa um aumento de pluralização. E as causas estruturais desse fato são o crescimento demográfico e a migração, economia de mercado e industrialização, Estado de Direito e democracia, os meios de comunicação de massa, que exibem uma pluralidade de modos de pensar e viver. E, por fim, a pluralização gera uma interação que, se não limitada por muros, torna o pluralismo atuante e, consequentemente, gera crise estrutural de sentido, que foi um conceito tão explorado no texto estudado. Agora falaremos sobre os diálogos e as divergências com a fenomenologia. Começando então pelos diálogos, o texto mostra algumas convergências com a fenomenologia, por exemplo, quando a explicação de que o sentido é constituído na consciência humana, assim de ser individualizado por meio de processos sociais. E essa consciência, ela é sempre consciência de algo, Ou seja, eles acabam por citar Russell. Além disso, o sentido é a consciência de que existe relação entre as experiências. Então, não se trata só de um sujeito isolado de uma mônada sem janela, como eles citam no texto, mas sim de um indivíduo que está em interação com o mundo, o que vai ao encontro com a ideia de Merleau-Ponty de que somos do começo ao fim relação com o mundo. E a maneira de perceber isso é através da hipoqué. A
partir também da explicação de acervos do conhecimento, que seriam os repositórios, né, nos quais os seres humanos acabam por aglutinar o conhecimento que é adquirido através da socialização, sua constituição, então, acaba por beneficiar os sujeitos, já que se a situação for idêntica a outras já passadas, o indivíduo pode recorrer às experiências, né, e modos de agir já familiarizados e ensaiados. Então, isso passa a convergir também com a análise do comportamento, pois esses acervos do conhecimento caracterizam um aprendizado social por meio de reforçadores, que começam a fazer parte do repertório dos sujeitos e da história passada destes, já que a aprendizagem também é um processo de aquisição e manutenção de comportamentos, por meio da interação com o ambiente. Esse conceito de acervos do conhecimento também pode ser relacionado com a construção social do conhecimento, onde na psicologia social é o conhecimento que surge na interação entre as pessoas em comunidades, ao invés daquele que surge em interações em um ambiente não social. E, por fim, relacionando também com a psicologia social, Berger e Luckmann acreditam que a sociedade resulta da construção social da realidade, que é até o título de uma obra deles, na qual eles apresentam que a realidade é um produto da sociedade. E essa sociedade é construída pelo próprio homem. Ao mesmo tempo que o homem constrói, né, a sociedade, ele é por ela influenciado. Então, a gente consegue observar uma relação dialética. Pode passar para o próximo slide. Passando, então, para as divergências com a fenomenologia, foi discutida a tese de Durkheim, que afirmava que nas sociedades expostas a riscos de sobrevivência, a moral generalizada, né, o exercício da religião, passa a ser fundamental, porque para Durkheim, sacrificar seus próprios interesses pela coletividade era necessário para o convívio em sociedade. Então, a partir da modernização, as sociedades não apresentam mais tantas ameaças à sobrevivência, já que o bem-estar material, de um ponto de vista mais individualista, garante a sobrevivência dos cidadãos. Então, poucos passam a se questionar sobre a organização social vigente. E, sendo assim, a causa principal das crises modernas de sentido seria o recuo da religião, num sentido mais convencional mesmo, né? A religião como fé em Deus, em um mundo sobrenatural. E a teoria da circulação, que faz com que surja o ser humano moderno, este que acredita poder viver sem a religião. Porém, os autores do texto divergem um pouco com a tese de Durkheim, uma vez que, para eles, né, as camadas mais envolvidas pela modernização, né, apresentam um entusiasmo religioso rigorosamente ainda nos dias de hoje. Então, para os autores, a causa principal, na verdade, é o moderno pluralismo, que gera um aumento, né, quantitativo e qualitativo da pluralização. Acaba por misturar pessoas diferentes e seus modos plurais de pensar e viver. Desencadeando, então, uma crise estrutural de sentido, né, graças ao enorme relativismo dos sistemas de valores e de interpretação, além também da incapacidade, né, dos indivíduos de preservar seus próprios valores e interpretações. E, por fim, né, através da fenomenologia proposta por Kierkegaard, o modus operandi da alienação, este que é produto, né, de nossa organização social, passa a ser a fonte responsável pelo sofrimento humano, uma vez que o sujeito social passa a desconhecer a natureza de suas ações. Enquanto que no texto, divergindo dessa concepção, tal estratégia institucional é vista como necessária em partes, né, já que a existência de um sistema de pensamento que é universalizante serve como estratégia preventiva das possíveis crises de sentido. Pode passar. Então, a gente conclui que o texto de Berger e Luckmann, ele aborda o conceito de sentido, as condições estruturais do surgimento dessas crises de sentido, os tipos básicos de estrutura social ao longo dessas diferentes épocas, o papel das instituições, principalmente a religiosa, e o conceito de pluralismo e pluralismo moderno. Todos esses conceitos podem ser relacionados com a análise do comportamento e com a psicologia social. O posicionamento dos autores, assim, no decorrer da obra, é ao mesmo tempo provocativo e explicativo, trazendo reflexões constantes sobre o saber empírico e o saber científico. Eles também falam sobre o que seria a modernidade, o que seria um mundo plural e o que é ser plural, assim como a busca pelo sentido. E se ter sentido é, de fato, importante diante dos conceitos que já foram estudados. Pode passar. Aqui a gente tem as nossas referências.
E é isso. É isso. Obrigada.